Você que está aí, talvez com os olhos pesados, talvez com as mãos apertadas, sabe exatamente o sabor amargo dessa espera. A cada manhã você prova a mesma paciência. A cada noite escuta o mesmo silêncio. Não é apenas cansaço, é como se a promessa tivesse ficado em suspensão, a porta fechada no seu rosto, a voz de Deus tão longe que você duvida até do que foi ouvido. Eu quero falar com você hoje justamente sobre isso, sobre como o que você está vivendo, essa demora, esse vazio aparente, é, na verdade, o primeiro passo para algo que Deus quer fazer dentro de você. Respire. Não comece o passo seguinte sem esse ar. Feche os olhos por um instante e deixe que eu diga com clareza. Seu desgaste não é ignorância de Deus. Muitas vezes é palco de um trabalho invisível que só o Senhor vê. Você pode se sentir como uma pedra esquecida numa pilha qualquer, mas Deus tem um ourives em suas mãos. Se ficar até o fim desta mensagem, eu vou compartilhar com você palavras, textos e uma oração pedindo revestimento de força. Antes, se você quiser, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Isso ajuda a manter esta palavra acessível a outros que passam pelo mesmo vale. Fique comigo até o fim, prometo caminhar com você palavra por palavra. Você que pergunta, por que tanto silêncio, não está sozinho nesta pergunta. O Salmo 77 pergunta o mesmo. Chegou ao extremo a minha angústia. Lembro-me dos dias antigos, medito em todas as tuas obras, medito nas tuas obras e reflito. Há ali um reconhecimento da dor e, ao mesmo tempo, uma busca por contexto. Quando o salmista recorda e questiona, ele não está abandonando a fé, está tentando entender o modo de Deus. Você pode fazer igual. Questionar não significa desviar da estrada, significa buscar sentido no caminho. Imagine a pedra bruta na mão do lapidador. Ela não chega à forma perfeita porque alguém esqueceu de ela existir. Ela passa por cortes, por atritos, por remoções que doem. O que parece perda é ganho escondido. A forma se revela quando aquilo que nos cobria é tirado. Muitos enxergam apenas a dor dos golpes, não a intenção artística do oleiro. O processo de Deus tem dois traços que sempre se repetem: demora e precisão. Ele demora porque trabalha em profundidade, e ele é preciso porque não desperdiça o sofrimento. Hebreus nos lembra que a perseverança precisa ser mostrada e provada. Hebreus 10:36. Isso não é uma condenação, é a oficina onde a fé amadurece. Você pode sentir que sua paciência acabou, que a energia foi drenada por portas que se fecharam e portas que não se abriram. Talvez a carreira tenha estacionado, talvez relacionamentos tenham desmoronado, talvez o diagnóstico cale seu corpo ou a solidão tenha se tornado companheira fiel. Não minimizo a dor, eu a nomeio. E a nomear é também reconhecer que há um lugar humano onde ela dói e um lugar espiritual onde ela é transformada. Na prática, o que esse processo faz com você? Primeiro, ele mostra o quanto você depende de Deus. Quando tudo corre certo, é fácil crer na própria habilidade. Na demora, a necessidade se torna visível. Segundo, o processo limpa aquilo que te impediria de receber a promessa. Algumas bênçãos exigem caráter mais do que tempo. Romanos traz a mesma linha. Tribulação produz perseverança, perseverança, caráter, caráter, esperança. Paráfrase de Romanos 5. Não é uma máquina de resultados instantâneos, é um caminho que refina. Permita-me desenhar uma cena. É noite, há um copo de água na mesa, o cheiro de café frio e a luz fraca de um abajur. Você revira papéis, há expectativas escritas que ainda não foram cumpridas. Lá fora, o vento abana uma árvore e seu som parece um lamento. Dentro de você, a mesma árvore se balanceia. Então, vem a lembrança de uma promessa antiga que você recebeu. Um dia, você verá.
Essa promessa parece um fio tênue, mas é suficiente para não desistir. Você bate os olhos molhados e pensa: se é assim, eu espero. Essa espera, feita com fé frágil, inicia dentro de você uma modificação silenciosa. Mais paciência, menos pressa. Menos urgência, mais discernimento. Há atitudes práticas que tornam essa espera saudável. Primeiro, nomeie o que dói. Diga em voz alta ou escreva num caderno: estou cansado disso, sinto-me abandonado. A honestidade não é falta de fé, é o alicerce da fé verdadeira. Segundo, cuide do corpo e da mente. Durma quando puder, alimente-se com cuidado, procure um amigo que o ouça. A comunidade é instrumento de cura. Terceiro, mantenha disciplina espiritual. Não caia na armadilha de enxergar oração apenas como cartório de pedidos. Veja-a como relacionamento contínuo. E, por fim, pratique gratidão consciente. Em meio ao silêncio, ainda há pequenas graças. Um pão, um abraço, uma noite menos turbulenta. Contar essas pequenas bênçãos é salgar a alma. O silêncio, porém, é um professor duro. Ele te força a olhar para dentro. Muitos se desesperam porque interpretam silêncio como ausência. Mas o deserto bíblico não era apenas abandono, era área de treinamento. Elias, no deserto, ouviu ao fim uma voz mansa e delicada, não no vento impetuoso, mas no sopro suave. Paráfrase de 1 Reis 19. Deus muitas vezes não anuncia com trovões, ele sussurra quando já nos cansamos de gritar. Aprender a escutar esse sussurro exige quietude, e quietude é ato de coragem hoje em dia. Há também um perigo que quero te advertir. Não transforme a demora em acusação contra Deus. Isso ocorre quando seu coração constrói narrativas alternativas. Deus me esqueceu, isso é castigo. Às vezes, o Senhor permite o deserto para nos livrar de algo pior, daquilo que nos envaideceria quando viesse a bênção. Se você sentir que a acusação cresce, volte à verdade das Escrituras com humildade. Busque um irmão mais maduro, um pastor, um conselheiro que ajude a trazer luz. Agora, permita que eu fale de esperança com coragem. A demora tem fim. Nem sempre no nosso tempo, mas há um ponto de colheita. E enquanto você não vê o broto, Deus prepara o solo. No silêncio, raízes se aprofundam. As sementes que você semeou em oração, em lágrimas, em fidelidade, não se perderam. E se você olhar para trás, verá que o mesmo Deus que fechou portas outrora, abriu outras. Que em lutas anteriores formou caráter e em entregas anteriores providenciou socorro. Se você me permite, quero orar agora. Não é uma explicação teológica nem um discurso, é uma fala minha a Deus, pedindo por você, como quem segura sua mão no escuro. Feche os olhos se puder e faça desta oração sua. Senhor Pai, venho diante de Ti reconhecendo que há cansaço nas mãos deste Teu filho e desta Tua filha. Eu confesso a fragilidade que pulsa aqui. Somos frágeis, às vezes sem força para prosseguir. Peço que o Senhor toque este coração com a Tua presença real. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde essa mente confusa. Que o Teu Espírito sopre renovação onde a alma está seca. Senhor, dá-nos olhos para ver que a demora não é ausência, mas obra. Dá-nos forças para suportar os cortes do lapidador, para confiar mesmo quando não compreendemos. Mostra, Pai, o que deve ser retirado, o que deve ser purificado, e concede a coragem para permitir essa obra. Senhor, guarda as promessas que o Senhor já falou, firma-as novamente na memória, para que a esperança se mantenha viva. Consola os que choram, provê onde há necessidade, abre caminhos onde há portas cerradas segundo a Tua vontade. Sustenta com amigos, com comunidade, com apoio prático, levanta pessoas que caminhem ao lado. Renova a fé daquele que se sente menor do que a sua angústia. E se for da Tua vontade, que venha a colheita no tempo certo, para a Tua glória e para o bem desta vida. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Depois dessa oração, há um novo passo que vem natural.
a leveza de recomeçar, mesmo que o cenário não tenha mudado. A oração não é mágica que altera circunstâncias no instante, é ponte que muda o coração para caminhar com as circunstâncias. Você que ouviu essa oração, permita que ela seja aquilo que ela pretende, não garantia de fim imediato, mas infusão de força para prosseguir. Há sinais discretos de que algo começou a se mover. Um sonho que você tinha esquecido volta em fragmentos. Uma oportunidade pequena bate à porta. Alguém lembra de você. Esses sinais exigem vigilância e sensibilidade. Chegou a hora de rever atitudes que sabotariam a recepção da bênção. Talvez seja um orgulho que precisa ser esmurrado. Talvez seja uma ansiedade que precisa ser domesticada. O Senhor trabalha tanto na escuta quanto no caráter. Você não só receberá o que aguarda, você será alguém melhor para segurar essa bênção. Permaneça em oração, mas não na passividade. Persevere em buscas práticas, envie aquele currículo, peça ajuda, entre em contato, reconcilie-se onde há ruína. A fé que age é meio de cooperação com a graça. Hebreus nos lembra que a espera requer resistência. Hebreus 10:36. Resistência é atividade, é orar, é trabalhar, é escolher confiança a cada manhã. Há pessoas que relatam como, após longas estações de espera, entenderam que o tempo de Deus preparou conexões que jamais teriam sido forjadas de outro modo. Um emprego que veio parecia mais alinhado ao propósito. Uma relação que nasceu depois de anos era mais madura. Não caia na comparação que afoga. Fulano recebeu antes de mim. Cada história tem trama distinta. O seu fio está sendo tecido segundo um padrão que somente o tecelão conhece. À medida que caminhamos, quero que você guarde 3 promessas práticas. Primeiro, Deus não desperdiça sua dor. Segundo, o caráter que nasce na espera é o que te prepara para segurar a bênção. Terceiro, a comunidade é parte do remédio. Não carregue tudo sozinho. Procure irmãos, fale com alguém, deixe que outros o sustentem. A fé isolada encolhe, a fé em comunidade cresce. Se você tem dúvidas sobre como transformar essa espera em disciplina espiritual que dá fruto, comece com passos simples. Dedique 5 minutos por dia para silêncio e leitura de uma frase da Escritura. Anote uma pequena gratidão. Faça um gesto de bondade para alguém esta semana. Pequenos atos movem grandes montanhas quando repetidos com fé. A consistência é mais valiosa do que o espetáculo. Guarde essa imagem. Você não é a pedra que se perde. Você é a pedra que será polida para refletir luz. O lapidador não trabalha com pressa, trabalha com propósito. Enquanto você espera, ele molda. Enquanto você ora, ele afina. Enquanto você persiste, a promessa se aproxima. Ainda há muito a dizer sobre sinais, sobre como reconhecer portas abertas disfarçadas de portas fechadas, sobre o papel da confissão e da paciência ativa. Vamos continuar caminhando juntos, porque o que vem a seguir precisa de cuidado, palavra que acalme, exemplos que iluminem e planos práticos que ajudem você a receber quando a promessa chegar. Comece por aprender a reconhecer 3 formas comuns em que Deus costuma se manifestar enquanto prepara um novo tempo: o sussurro interno, o empurrão externo e a porta que parece fechada, mas ao redor dela abre-se um caminho. O sussurro interno vem como desejo que volta a arder ou como inquietação que não se cala. É diferente da ansiedade que consome. É um peso suave de esperança, uma lembrança persistente do que antes parecia impossível. Quando esse sussurro reaparece, não o despreze, trate-o como um convite, não como uma conclusão. Reserve tempo para escutá-lo em silêncio. Anote as imagens, as pessoas, as ideias que surgem. Muitas vezes o Senhor planta no coração um mapa em pedaços. Sua tarefa é juntar as partes com fidelidade. O empurrão externo é o bilhete inesperado, a conversa casual que se torna ponte, a indicação profissional que chega de alguém que nem conhecia bem. Esses sinais exigem vigilância prática.
Abra a agenda, responda rápido, faça uma ligação. Graças e oportunidades costumam bater primeiro em portas prontas. Portas que você deixou destrancadas, com um currículo atualizado, com um portfólio organizado, com tempo livre para uma entrevista. A preparação não é mérito isolado, é disposição para cooperar com a graça. Não deixe que o medo de errar impeça a resposta pronta quando a oportunidade aparecer. A porta que parece fechada por fim pode ser engano de aparência. Às vezes, um não aparente é a arrumação do caminho para algo maior. Um emprego recusado empurra você para um curso que lhe dá habilidade decisiva. Uma relação interrompida faz cair a máscara de expectativas e o deixa pronto para amar com maturidade. Por isso, aprenda a ler o contexto. O que acompanha o fechamento? Quem aparece para consolar, indicar, apontar? Que portas laterais surgem depois do tranco principal? Se você mantiver olhos de fé e pés prontos, verá uma rota que antes não existia. Discernimento, porém, precisa de critérios. Não confie apenas no seu sentimento. Teste os sinais com 4 filtros. 1. Escritura. Tudo o que parece oferta de Deus deve estar em harmonia com o caráter de Cristo revelado nas Escrituras. Qualquer sinal que incentive egoísmo, desespero ou atalhos injustos deve ser descartado. 2. Paz interior. Nem toda emoção é de Deus. A paz que confirma não é ausência de tensão, mas uma firmeza que sustenta a decisão mesmo em meio a desafios. 3. Conselho sábio. Leve o assunto à mesa de uma pessoa madura, um mentor, um ancião, um amigo espiritual e ouça. Um ouvido experiente muitas vezes enxerga pedras que você não enxerga. 4. Frutos visíveis. O sinal produz boa colheita? Se o caminho resulta em frutos que edificam, servem e abençoam, tende a ser legítimo. Agora fale-se da confissão e da limpeza de solo. Há bloqueios espirituais que habitam à espera. Mágoas não resolvidas, orgulho que se esconde debaixo do serviço, dívidas morais que corroem a confiança. Confissão não é apenas dizer pequei, é devolver à luz aquilo que você vinha carregando na sombra e, quando necessário, reparar. Faça isso com coragem, peça perdão a quem ofendeu e se comprometa a uma mudança concreta. A pureza do coração é como solo arado, sementes da bênção germinam onde a terra foi preparada por arrependimento sincero. Transformar a espera em disciplina produzível exige rotinas simples repetidas com constância. Não invente grandes sistemas que tudo prometem e nada mantêm. Experimente práticas pequenas e sustentáveis. 1. 5 minutos por dia de silêncio e leitura de uma frase bíblica, anotando uma aplicação prática. 2. Uma gratidão diária no fim do dia. 3 coisas concretas pelas quais agradecer. 3. Uma ação semanal de proximidade, telefonar para alguém que precisa, escrever uma carta, oferecer ajuda. 4. Revisão mensal dos passos práticos, currículo, cursos, contatos feitos, convites respondidos. Estes atos repetidos educam seu caráter. A consistência vence a euforia episódica. Sistema. A perseverança na pouca coisa gera preparo para a grande coisa. Quando um sinal verdadeiro surgir, proceda com equilíbrio, rapidez com prudência. Não hesite por medo, não pule sem confirmação. Peça ao Senhor uma clareza imediata, consulte o conselho e então haja com coragem. Prepare um plano de 3 passos para qualquer abertura. 1. Confirmação espiritual, breve oração pedindo direção. 2. Ação prática, responder por e-mail, marcar encontro, preparar material. 3. Acompanhamento, um e-mail de agradecimento, pedido de feedback, oração em grupo. Essas 3 etapas impedem que a oportunidade se dissipe por descuido. A comunidade aparece de novo como condição. Não tente atravessar a ponte final sem mãos amigas. Peça ajuda para revisar seu currículo, para ensaiar uma fala em entrevista, para orar com você antes de um passo decisivo. Aceite conselhos, aceite ajuda financeira quando a necessidade for real.
Exercer humildade para receber é tão importante quanto saber dar. Conviver com irmãos que te lembram das promessas de Deus também é alimento para a fé. Também é preciso reconhecer sinais falsos e perigos, conselhos que prometem atalhos, profetas que falam em nome de Deus sem frutos, tentativas de manipular a situação em benefício próprio. Teste tudo pelo fruto. Se o caminho proposto gera confusão, dano a outros ou injustiça, afaste-se. Discernir é amar a verdade e preservar a dor alheia. Permita que eu seja prático agora. Se você está esperando emprego, faça estas coisas específicas esta semana. Atualize seu currículo, peça 3 cartas de recomendação, faça pelo menos 5 contatos ativos, dedique meia hora a aprender um aspecto técnico novo que esteja em demanda. Se estiver esperando por restauração em um relacionamento, escreva uma carta sincera que não acusa, marque um encontro para ouvir sem defender-se e busque aconselhamento de casal ou de um líder maduro. Se espera por direção vocacional, experimente um projeto pequeno que permita testar a área sem comprometer tudo: voluntariado, curso breve ou trabalho freelance. O Senhor revela portas quando você demonstra disposição para entrar nelas. Há também a tentação da comparação, que corrói a expectativa. Lembre-se, não há calendário humano sobre as promessas divinas. O que parece atraso pode ser tempo de formação. Em vez de medir o seu percurso com a régua do outro, meça-o com a fidelidade do seu caminhar. Você tem orado, você tem amado, você tem servido. A bênção que cabe na sua mão é a que te prepara para sustentá-la. Para ajudar a manter os olhos abertos, crie um diário de sinais. Anote pequenos movimentos, sonhos repetidos, conversas que tocam seu tema, portas que se fecham, portas que se abrem. Com o tempo, você verá padrão onde antes havia acaso. Esse diário também funciona como testemunho. Quando a promessa chegar, você terá registro de como Deus esteve operando nos passos discretos. Se a angústia bater, volte ao que já foi conquistado. Relembre vitórias pequenas, música que consola, textos sagrados que ecoam verdade. A memória de graças anteriores é bálsamo e âncora. A oração que você fez há pouco, aquela que pediu força para os cortes do lapidador, deve ser revisitada como esperança renovada, não como documento que cobra resposta imediata. Finalmente, viva preparado para receber. Não espere estar inteiro para aceitar a colheita. Aceite o processo que traz cura. Deixe que a bênção seja instrumento de transformação, não simplesmente prêmio para a sua vaidade. Ore pedindo que a graça que chegar não apenas resolva um problema, mas te molde para uma nova fidelidade. Encerre a semana com um gesto simbólico. Escreva num papel a promessa que você aguarda e coloque-o em um lugar onde sua mão o toque ao menos uma vez por dia, não como obsessão, mas como lembrete de que você caminha acompanhado. Faça também um compromisso prático para os próximos 7 dias, 3 ações que você realizará para cooperar com essa promessa. Peça a um irmão para orar com você sobre isso e depois reporte o progresso. Você não está sozinho. Enquanto o lapidador trabalha, sua tarefa é permanecer disponível, ouvir, aprender, corrigir, agir. A esperança é uma disciplina que se exerce. A colheita virá, às vezes de modo suave, às vezes com estrondo, mas sempre com justiça e propósito. Segure essa verdade. Ainda que a terra pareça estéril, a semente posta com fé não volta vazia. Agora respire fundo. Levante-se com uma pequena ação concreta. Envie aquela mensagem, marque uma conversa, reze por 3 minutos e confie no mover que já começou. A estrada adiante pede passos firmes e coração tranquilo. O Senhor não cede ao relógio da pressa. Ele se move em favor do caráter. Persevere, permaneça em comunhão. Prepare-se para quando a porta realmente se abrir.